Bem-vindo a um mergulho sombrio nas histórias dos traidores da máfia. Aqueles corajosos o suficiente para quebrar o código de silêncio e enfrentar todas as consequências. Neste vídeo, exploraremos o destino tenso e muitas vezes tenso dos caguetas da máfia, homens que ousaram quebrar os laços de lealdade em busca de redenção ou segurança. Prepare-se para descobrir o lado obscuro do submundo, onde a traição não tem perdão e a busca pela liberdade pode se tornar uma corrida contra o tempo. Ao longo desta jornada, desvendaremos os destinos de figuras lendárias como Salvatore Gravano e outros que desafiaram as lendárias famílias do submundo. Então aperte o cinto enquanto exploraremos o que acontece com os caguetas da máfia e como suas decisões mudaram irreversivelmente o curso de suas vidas. Saudações guerreiros e guerreiras, como que vocês estão? Eu sou o Túlio e esse é mais um episódio do canal Reis do Crime. E hoje eu vou trazer para vocês a história de 3 caguetas da máfia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já solta o dedo no like. Se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sino. E também considera se tornar membro daqui do canal ou deixar um valeuzinho que com um valorzinho simbólico de apenas R$1, você já consegue estar ajudando o canal aqui. Eu conto muito com o apoio de todos vocês e é isso aí, família! Bora pro vídeo! Durante sua vida, Jimmy Fratiano foi um escritor, marido e pai, mas ele também foi um dos mafiosos mais eficazes e insanos do submundo. Nascido em Nápoles, Itália, em 14 de novembro de 1913, os pais de Fratiano decidiram se mudar para um bairro italiano em Cleveland, quando ele ainda era um bebê. De acordo com vários relatos, Fratiano se envolveu no submundo muito jovem. Aos 17 anos, ele já era um sócio igualitário em operações de jogo, fazendo parte do lado errado da lei. Fratiano começou a ter encontros com a lei durante a adolescência. Foi durante um desses confrontos com um policial que ele ganhou o apelido de The Whistle, por tentar fugir a pé no dia do seu aniversário que ele completava 20 anos. Ele havia subido habilmente a escada do submundo e, embora tenha sido preso mais de uma vez, conseguiu se livrar das acusações repetidas vezes. Infelizmente para ele, a sorte acabou em 1937, quando foi condenado por furto e passou pouco mais de 7 anos em uma prisão estadual em Ohio. Após ser liberado sob liberdade condicional, Fratiano mudou-se para Los Angeles, Califórnia. Foi lá que ele se tornou membro da organização do submundo The Dragona. Agora, como membro ativo da máfia, Fratiano começava a ganhar destaque no submundo. Ele também começou a construir redes complexas e acumular conexões globais. Entre os associados de Fratiano estavam figuras poderosas no submundo, como Michael Cohen, Murray Riley e Belushi Day. Assim como muitos outros chefes, a crescente reputação e status de Fratiano na máfia foram intercalados por períodos de prisão e condenações em julgamentos. Entre 1951 e 1973, ele foi preso várias vezes. Em 1951, foi detido sob suspeitas de conspiração para dar de baixa em alguém, mas foi liberado cerca de 3 anos depois, em 1954. Foi condenado por tentativa de extorsão e sentenciado a mais de 6 anos de prisão. Após sua libertação, Fratiano conseguiu evitar confrontos com a aplicação da lei e o sistema judicial por um longo tempo, mas em 1968 teve mais um encontro com a lei. No tribunal, ele se declarou culpado de acusações relacionadas a acordos de pagamento fraudulentos com motoristas em uma empresa de caminhões que ele possuía em 1971. Fratiano fez mais uma declaração de culpa, desta vez sendo acusado de extorsão. Apesar de ficar indo e vindo da prisão, Fratiano continuou a subir na hierarquia da organização The Dragona. Após o então chefão da família de Los Angeles ser preso, Dominic Brookmeyer, Fratiano tornou-se o chefe interino ao lado de Larry Stone Dragona, embora sua atuação como co-chefe tenha sido breve. Isso ocorreu porque Dominic retomou o cargo após ser libertado, o que gerou muitas controvérsias. No curto período em que ocupou a posição, Fratiano se envolveu em problemas com alguns membros da organização. Em determinado momento, foi acusado de traição e de comandar um grupo separado da família. Com o tempo,
a situação de Fratiano se tornou mais precária devido a uma série de situações e eventos. O primeiro deles foi a prisão de Ferrito, um soldado conhecido afiliado às famílias do submundo de Cleveland e Los Angeles. O clímax de tudo isso ocorreu quando Ferrito tornou-se informante do governo após saber que seu ex-chefe havia ordenado seu fim. A confissão de Ferrito levou à acusação de Jimmy Fratiano por delitos relacionados ao fim do chefe da máfia irlandesa Danny Green, que também era informante do FBI e agora estava sob custódia. Consumido pelo mesmo medo que havia impulsionado Ferrito, Fratiano também decidiu colaborar com o governo. No entanto, algumas fontes afirmam que Fratiano já estava cooperando com o FBI antes disso e que tomou a decisão por conta própria. Em troca de sua cooperação, Fratiano recebeu uma sentença de 5 anos de prisão. Mesmo depois de se declarar culpado de múltiplas acusações, ele cumpriu 21 meses da sentença, após os quais ingressou no Programa Federal de Proteção a Testemunhas. Embora o depoimento de Ferrito tenha levado à acusação de mais de 15 membros da família de Cleveland, Fratiano ficaria conhecido como um dos informantes mais valiosos que o FBI já teve até então. Como uma figura influente no submundo da máfia, Fratiano possuía informações valiosas que se mostraram cruciais em mais de uma ocasião. Uma dessas ocasiões foi sua participação na Operação Mongoose, da CIA. Ainda sob proteção de testemunhas, Fratiano aproveitou ao máximo sua nova carreira como colaborador, além de ter trabalhado em 2 livros. Após cerca de uma década, o Departamento de Justiça decidiu retirar Fratiano da folha de pagamento do Programa de Proteção a Testemunhas do governo, alegando que ele havia recebido cerca de $1 milhão nos últimos 10 anos. Ao saber dessa decisão, Fratiano não escondeu sua insatisfação, especialmente porque acreditava que o governo o estava abandonando em meio a um momento em que o contrato de $100 mil que ele alegava que a máfia havia colocado sobre ele ainda estava ativo. Apesar de ser retirado do programa de testemunha, Fratiano continuou vivendo uma vida relativamente longa e, ao contrário de muitos de seus colegas, ele caiu de causas naturais aos 80 anos em 1993. À primeira vista, parece que Fratiano foi um cagueta e se saiu impune, mas, ao falar em uma entrevista, ele mesmo confirmou que durante seu tempo no programa de proteção à testemunha, viver sozinho e afastado de sua família era verdadeiramente muito desanimador. Muitos acreditam que o destino de Abraham Hellis deveria servir como exemplo para todos os membros da máfia que considerarem trair seus colegas do submundo em algum momento. Considerado um dos sicários mais insanos da história da máfia, sua decisão de se tornar informante deixou todos os mafiosos malucos. Nascido no Brooklyn em 10 de maio de 1906, Abraham Hellis era filho de imigrantes judeus. Por todas as indicações, a família vivia de maneira precária e, em determinado momento, o pai de Hellis era conhecido por vender comida nas ruas. Apesar da situação econômica da família, os pais de Hellis tentaram proporcionar-lhe uma educação. No entanto, ele acabou abandonando a escola no 8º ano. Após sair da escola, Hellis começou a frequentar os lugares errados e logo se associou às gangues nas ruas de Bronzeville. Foi durante esse tempo que conheceu e fez amizade com Martin Bugsy Goldstein e Harry Pittsburgh Phil. Os dois eventualmente subiriam na hierarquia junto com ele, no grupo da máfia que viria a ser conhecido como Murder Inc. Hellis e seus amigos começaram como pequenos ladrões em sua adolescência. Em 1921, aos 15 anos, Hellis foi preso pela primeira vez e passou 4 meses em um reformatório em Nova York. Após ser libertado, Hellis rapidamente voltou à sua vida no submundo e, junto com seu amigo Goldstein, começou a trabalhar para os irmãos Shapiro, que na época eram líderes de um grupo de mafiosos judeus americanos. Trabalhar para os irmãos Shapiro envolvia realizar uma série de delitos pequenos, e não demorou muito para que Hellis fosse preso novamente. Desta vez, foi condenado a 2 anos em uma instituição juvenil no norte do estado de Nova York, e para seu desespero, os irmãos Shapiro nada fizeram para ajudá-lo. Após cumprir sua pena, Hellis saiu determinado a se vingar. Ele iniciou sua própria operação no território dos irmãos Shapiro, após buscar proteção de um mafioso muito influente, Meyer Lansky. Como se pôde imaginar, as ações de Hellis despertaram a ira dos irmãos Shapiro, e eles começaram a fazer planos para acabar com ele. A linha de batalha estava traçada.
e ambas as partes estavam dispostas a fazer o que fosse necessário. Em 1933, ainda em desacordo com os irmãos Shapiro, Harris tornou-se membro da Murder Inc. Na época em que Harris se juntou ao grupo de mafiosos Murder Incorporated, servia como braço executor do Sindicato Nacional da Máfia, especializado em dar de baixa nas pessoas. Quando se tratava de dar um fim em alguém, Harris sempre usava um picador de gelo. Enquanto muitos sicários são conhecidos por acabar com pessoas e verem isso como uma forma de ganhar a vida, Harris parecia apreciar sua profissão, tanto que passou a ser conhecido como um sicário maluco, embora isso possa ter sido exagero. Alguns relatos dizem que ele se tornou sicário por motivos fúteis. Uma vez, alegadamente acabou com um atendente de estacionamento por não trazer seu carro rápido o suficiente, e outra vez atacou um trabalhador em um lava-rápido porque esse trabalhador não conseguiu limpar uma mancha no paralama de seu carro. Além de sua ocupação como sicário em série, Harris era conhecido por ser um contrabandista. Também se aventurava em agiotagem, jogos de azar e extorsão de trabalhadores. Ano após ano, Harris continuou suas operações e logo se tornou um dos principais sicários do Brooklyn. Como ainda era membro da Murder Incorporation e trabalhava para outros chefes da máfia influentes como Meyer Lansky, ele estava lentamente subindo na hierarquia, mas tudo desmoronou em 1940, quando ele foi preso por uma série de delitos. Para Harris não era estranho a vida atrás das grades, mas desta vez era diferente. Se condenado, provavelmente enfrentaria a execução. Após avaliar suas opções, o antes gélido mafioso decidiu se tornar um informante do governo, implicando seu chefe, outros membros proeminentes da máfia Cosa Nostra e até mesmo seu amigo próximo de infância, Bugsy Goldstein. Como informante, Harris forneceu informações valiosas sobre os métodos de operações da Murder Inc. Ele falou extensamente sobre a relação do grupo com a máfia americana e forneceu detalhes que ajudaram as autoridades a resolver até 60 casos não resolvidos. Graças ao testemunho de Harris, muitas figuras influentes no submundo da máfia, incluindo seu ex-chefe, Lois Lepke Buchalter, foram condenados e executados. Após a condenação de Buchalter, Albert Anastasia, um ítalo-americano da máfia, que era dito ser o co-chefe das operações da Murder Inc., foi o próximo da linha. O julgamento de Albert Anastasia, baseado exclusivamente no testemunho de Harris, estava marcado para 12 de novembro de 1941, mas na manhã daquele fatídico dia, as coisas tomaram um rumo caótico. Vendo quão louca a máfia pode ser, as autoridades colocaram Harris sob proteção de testemunhas pouco depois dele se tornar um informante. Nos dias que antecederam o julgamento de Anastasia, ele estava escondido no Half Moon Hotel, em Coney Island, sob os olhares atentos de vários detetives. Mas, como se constatou, nem mesmo isso poderia salvá-lo nas primeiras horas de 12 de novembro de 1941. Com vários policiais de guarda à sua porta, Harris caiu de uma janela no quarto 623. Como era de se esperar, o incidente causou muita especulação e controvérsia. Enquanto uma linha de pensamento acreditava que a máfia de alguma forma havia infiltrado o hotel e acabado com Harris, e outros opinavam que ele havia tentado fugir das autoridades. Apesar do fato, em 1951, um grande júri chegou à conclusão de que Harris realmente veio a óbito após tentar fugir. Se é verdade ou não, isso permanecerá para sempre um mistério. Até hoje, sua queda em comum continua a servir como um exemplo do destino maluco que muitas vezes recai sobre aqueles que delatam a máfia. Um deles é Salvatore Samidebu Gravano. Salvatore Gravano nasceu em 12 de março de 1945, filho dos imigrantes italianos Orlando Jerry e Catherine K. Gravano. Ele era o mais jovem de 3 filhos e, ao contrário de muitos membros da máfia, ele teve um bom padrão de vida durante toda a sua infância. Como criança, Gravano lutou contra a dislexia e, por causa disso, teve dificuldade em se encaixar. Na escola, era alvo constante de provocação por outros estudantes, a ponto de recorrer à raiva como saída para sua frustração. Não demorou muito para que o jovem Gravano entrasse no submundo. Assim, aos 13 anos, ele se juntou a uma gangue juvenil chamada Humpers. Junto com os membros de sua gangue, Gravano começou a participar de furtos de carros. Finalmente, aos 16 anos, ele deixou a escola de vez
Em 1964, por volta dos 19 anos, Gravano foi convocado para o serviço militar. Ele serviu em Fort Jackson, trabalhando como cozinheiro de refeitório, e de lá subiu para o posto de cabo antes de ser dispensado honrosamente. Poucos anos depois, Gravano morava predominantemente em uma área consolidada pela família Colombo, e como estar no exército não fez nada para acalmar suas tendências ao submundo, ele rapidamente se envolveu com a turma errada após retornar para casa. Uma das pessoas com quem Gravano estava se associando neste momento era Anthony Sparrow, um jovem cujo tio, Short, era um associado à família Colombo. Através dessa conexão, Gravano se afiliou à família Colombo e logo passou a fazer parte de suas operações ilegais. Elas iam desde furto, rapto e agiotagem. Em pouco tempo, Gravano conseguiu conquistar Joey Colombo, que era um chefe na época. Joey notou Gravano porque o jovem se mostrou eficiente ao lidar com as tarefas. Independente da missão que lhe foi atribuída, Sammy Debu cometeu seu primeiro ato como sicário quando tinha apenas 25 anos. O alvo era Joseph Colucci, um colega associado de Sparrow, mas isso não importava muito para Gravano. Ele recebeu uma missão e estava disposto a tudo para completá-la. Após eliminar com sucesso Colucci, Gravano ganhou o respeito de Carmine, The Snake, mais um membro notável da família mafiosa Colombo. A atenção positiva e a aprovação que Gravano recebia dos homens graduados da família não passaram despercebidas. Em breve problemas foram se formando. Essa crescente tensão finalmente se manifestou na forma de uma rivalidade entre Gravano e Ralph Sparrow, o irmão de Short. Em prol da paz, Gravano deixou a família mafiosa Colombo e jurou lealdade a outra, uma das 5 famílias, a família Gambino. Assim que se juntou à família Gambino, a loucura e eficiência de Gravano o catapultaram para o centro das atenções. Ele rapidamente passou a ser conhecido como um membro leal e confiável da família. Em 1976, por volta dos seus 31 anos, Sammy Debu foi formalmente iniciado na família Gambino como um homem feito. Tornar-se um homem feito significava que Gravano tinha mais liberdade do que nunca dentro da organização. Ele se tornou ainda mais implacável e não tinha absolutamente nenhuma aversão a recorrer a métodos insanos sempre que necessário. À medida que seu status crescia dentro da organização, sua responsabilidade também aumentava. Em breve, Gravano estava participando do planejamento e execução de várias pessoas de alto perfil, incluindo Paul Castellano. A queda do ex-chefe da família Gambino, Castellano, foi o primeiro passo em um elaborado plano concebido por Gravano, John Gotti, Angelo Ruggiero, Frank De Sico e Joseph Armoni para assumir o comando da família. O grupo desaprovava muitas decisões de Castellano e decidiu agir. Gotti foi nomeado novo chefe na família Gambino, e Gravano, seu cúmplice confiável, foi elevado na hierarquia da família. Sob o comando de Gotti, Gravano passou de capitão para consigliere, tornando-se efetivamente o terceiro homem mais importante em toda a organização. Um pouco mais adiante, ele subiu na hierarquia novamente e se tornou o subchefe da família. Por um bom tempo, Gotti e Gravano mantiveram uma boa relação de trabalho e até amizade. Apesar de Gravano ter sido cético em relação a Gotti assumir a posição de chefe, ele completou suas atribuições em mais de uma ocasião. Ele até recorreu a táticas desleais para manter Gotti fora da prisão depois que as acusações foram feitas contra ele. As coisas, no entanto, azedaram entre eles quando, supostamente, Gotti começou a ficar com ciúmes da rentabilidade dos empreendimentos comerciais legítimos de Gravano e desconfiado de sua popularidade entre os membros da família Gambino. Em algum momento de 1988, Gotti, numa tentativa de manter firme o controle sobre seu poder, ordenou que seus capos se encontrassem com Gravano uma vez por semana. Sem ele saber, essa foi a primeira de uma série de más decisões que levaram à sua queda. Nesse momento, agentes da aplicação da lei estavam investigando de perto a máfia com pistas progressivas, e de alguma forma eles conseguiram instalar escutas em determinados lugares onde membros da máfia eram conhecidos por ter reuniões. Um desses lugares era o Ravenite Social Club e, como era de se esperar, as escutas gravaram várias conversas incriminadoras. Tendo reunido evidências suficientes,
Agentes do FBI invadiram o Social Club em dezembro de 1990. Durante a operação Gravano, Gucci e alguns de seus associados foram pegos. Gravano se declarou culpado de uma acusação, e Gucci foi acusado de 5 quedas: conspiração, agiotagem, jogo ilegal, suborno e evasão fiscal. As coisas não estavam boas para Gucci e Gravano, e além de serem evidências condenatórias, as gravações também criaram uma divisão entre os dois aliados. Gucci elaborou um plano para fazer de Gravano seu bode expiatório, retratando-o como um maestro maligno que orquestrou seus delitos e esquemas. E quando Gravano descobriu isso, ficou em choque. Gravano concordou em testemunhar contra Gucci e a máfia em troca de clemência. Após o acordo ser feito, Gravano se tornou oficialmente o primeiro membro da hierarquia da família mafiosa de Nova York a se tornar testemunha do Estado e o segundo a confessar sobre seu chefe na história da máfia estadunidense. O depoimento de Gravano, somado às evidências contra Gucci, significava que ele não tinha chance no tribunal. Eventualmente, ele recebeu uma sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional e uma multa de $250 mil. De acordo com as estipulações do acordo, Gravano recebeu uma sentença reduzida e foi libertado em algum momento de 1994. Embora Gravano tenha acabado na prisão novamente por atividades relacionadas a contrabando no fim daquela década, ele nunca mais retornou à máfia. Em vez disso, ele direcionou sua energia para escrever livros e compartilhar detalhes de seu tempo na máfia. Por todas as contas, Gravano pode ser considerado um homem sortudo, já que é uma das poucas pessoas que delataram a máfia e não pagaram o preço máximo. Por fim, ele é a prova viva de que é possível sair da máfia com poucas sequelas, mas nem todos têm a mesma sorte. Ao longo da história, há vários outros membros da máfia que delataram e todos tiveram péssimos destinos. Os poucos sortudos para escapar passam o resto de suas vidas olhando por cima dos ombros com medo. Apenas alguns homens, como Salvatore Gravano, podem realmente dizer que delataram a máfia com quase nenhum impacto em sua vida. O mundo da máfia é, de fato, insano tanto para os homens feitos quanto para os bons cidadãos. Bom galera, esse foi mais um episódio daqui do canal. O que vocês acharam de tudo isso e do final desses caguetas? Entre todos, o Sammy Debu Gravano foi o que mais se deu bem. Mas enfim, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E vocês que ficaram comigo até agora, já solta o dedo no like se você ainda não deixou. E também se inscreve e ativa o sino se você não for inscrito. E considera também se tornar membro e deixar um valeuzinho. Pode ser um valor de um cafezinho que já nos ajuda muito. Então, eu conto com todos vocês e é isso aí, família! Até a próxima! Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!